Fala galera amiga do PFC, começando neste momento mais um episódio do seu podcast dos clássicos, episódio esse que tem a numeração 189, isso mesmo, 11 episódios faltando aí para o 200, e neste aqui especificamente traremos mais um filme de Yasuhiro Ozu, um grande diretor japonês. Já fizemos anteriormente um dos seus grandes clássicos, Era Uma Vez em Tóquio, e agora voltamos com Pai e Filha, filme lançado em 1949 no Japão. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado, se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site, filmesclassicos.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá, ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, então vamos começar mais um episódio do podcast Filmes Clássicos para falar de Ozu, um filme especificamente, né? Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, falo com meus amigos Alexandre Catal de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Fala, Fred, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Depois de bastante tempo a gente volta a gravar, né? Já deixamos uns episódios preparados aí para iniciar o ano, já foram 2 deles, esse é o terceiro. E nesse terceiro aqui a gente tem a presença ilustre do professor da Universidade Mackenzie e outras universidades e também nosso amigo lá do podcast Cinefilia e Companhia, Hugo Harris. Seja bem-vindo de novo no PFC. Fala, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Seja bem-vindo. Faz um tempinho que a gente não grava com você também, né? Faz um tempinho. Acho que... Mas é sempre um prazer. Quando que foi o último, você lembra? Foi o Alien, será? Me lembrar... Eu acho que foi o Alien. Foi o Alien? Isso. É, faz tempo. Isso aí foi maio ali, já. 8 meses. E, ô Fred, não sei se você tá lembrado, né? Mas só para lembrar para quem tá nos ouvindo, como a gente já tem feito há um tempo, acho que esse é o 2º ou 3º ano, que a gente deixou para esses nossos convidados recorrentes, nossos amigos que estão sempre participando, a possibilidade de escolher um episódio de filme, né, do qual ele próprio participaria, né? Então, na verdade, a gente fez um pouquinho diferente esse ano, né? A gente preparou uma pré-lista ali de uns 20, 25 filmes, né? Submeteu a eles e cada um escolheu, né? O Hugo escolheu entre outros, né? Acho que não foi tua primeira escolha, não vem ao caso dizer, mas você escolheu Pai e Filha, né? E tá aí, é o primeiro episódio de filme a ser gravado esse ano, né? A gente já abriu o ano lançando Fuga do Passado, gravado no ano passado, com Marcelo Renault. E vamos lá, de Ozu, que a gente sabe também, só um outro ponto aqui, a gente sabe que é um cineasta que merece episódio de filmografia, apesar de ser uma filmografia extensa, difícil. A gente sabe que a gente está, vamos dizer, em dívida com o Ozu, né? Volta e meia alguém pergunta isso, né? Bom, já fizeram do Kurosawa, já fizeram do Mizoguchi, acho que foram 3 episódios do Mizoguchi, 4 do Kurosawa, né? Ou 3 também, não lembro. Inclusive, antes deles todos, nós tínhamos feito do Masaki Kobayashi lá. Kobayashi, a gente já fez o Naruse, mas aí é que tá, as pessoas têm que entender também isso que você falou, né? Quando a gente vai fazer uma filmografia, a gente geralmente faz de 3 episódios, né? E como a gente tem 24 episódios no ano... E a gente tem evitado fazer isso, tanto é que esse ano a gente não vai fazer nenhuma filmografia inteira, né? Porque, primeiro que é uma dedicação que a gente fica uns
sei lá, 2, 3 meses casado com aquele diretor e fazendo imersão e tudo, e as vidas particulares da gente não tem permitido essa imersão assim tão grande. Então a gente optou por fazer mais episódios do que a gente chama mini diretor, né? Falar de 3 filmes, 4 no máximo destacados ali de um determinado diretor, e não fazer este ano de 23 nenhum específico de filmografia. A gente deu uma roubadinha, na verdade, né? A gente dividiu um episódio do Buñuel, né? A gente botou uma parte nesse ano e a gente vai concluir ano que vem. Não vai dar nem para sentir, né? Tem uma meia filmografia aí, isso. Tô sabendo de quem vai participar desse aí. Esse cara aí é legal. Ah, é bom ele? Bom não sei, mas ele é legalzinho, eu gosto. Tá certo. Esse cara é surreal. Mas vamos lá. Viu, mas só pra falar aí da questão de não terem feito o Ozu, na hora que vocês fizerem o Ozu, vai aparecer outro cineasta japonês que vocês ainda não fizeram. Entendeu? Sim, eu vou falar, poxa. Sempre vai ter pendências. Não, e o Japão tá bem representado aqui, né? Talvez Japão e Estados Unidos sejam os países que a gente mais fez filmografia, né? Não tô falando isso de cabeça aqui, não tem isso. E não lembrando que não são só essas filmografias, a gente já fez episódio de filmes únicos também, como dos Sete Samurais, a gente já fez episódio nos Dicas Triplas, eu não tô lembrando exatamente agora, mas certamente já teve filme japonês lá também. Já. O próprio Ozu a gente Portal do Inferno foi né? Com Era Uma Vez em Tóquio, né? A gente já fez esse episódio. Sim. E a gente falou um bocado do Ozu e vamos continuar falando aqui também, né? Vamos falar do anterior, que abre uma trilogia que dizem se fecha com Era Uma Vez em Tóquio, né? Que é a da Noriko. Personagem, nome da personagem, né? Que a principal semelhança é o nome da personagem e algumas características dela, não é a mesma personagem, né? Como se fosse a Regina Duarte fazendo diversas Helenas ao longo da carreira dela. Né? Eu estava pensando nisso. Eu já pensei no Clint Eastwood fazendo o Homem Sem Nome lá nos filmes do Sérgio Leone, né? Não tem uma sequência ali, mas parece sempre que é o mesmo personagem, né? Uhum. Mas é isso, né? Aqui a Noriko e o pai dela. O filme é parte de uma história de um sujeito chamado Kazuo Hirotsu, né, cujo nome que ele deu à história é justamente pai e filha. O roteiro do Ozu. Tomozumi, né? Isso. Literal pai e filha, né? Literalmente Isso. pai. Literalmente pai e filha. Só que o roteiro do Yasushiro Ozu e o Kogo Noda ficou Banshun, que aí sim se traduz mais para primavera tardia, né? Como é o título em inglês, né? Late Spring. Que aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, toca num dos temas do filme, que é a questão não só do casamento, né? Mas o casamento de uma mulher que, veja a cabeça da época, da cultura, mas aos 27 anos já estaria ficando velha para casar, né? Já estaria passando a primavera. Já está no final, né? Da primavera. Então esse negócio da primavera, do final da primavera seria, né? Tá ficando para titia, né? Uma coisa meio absurda aos olhares de hoje. A gente vai falar sobre isso e tal. Mas o título americano vai nesse ponto, né? Eu imagino que o Hugo com certeza adora o filme. Eu tinha visto o filme uma vez, né? Mais uma daquelas revisões que o filme melhora e melhora bastante, né? Uhum. Tá olhando Concordo, a história com também. Outro olhar, o filme com outro olhar, né? Os elementos, tantos elementos. Acho que dá para falar isso, que o Ozu é um desses cineastas que parece que de forma simples ele faz muita coisa e os filmes dele têm uma profundidade que às vezes escapa, assim, se a gente não ver e rever e prestar atenção no uso dele, da linguagem dele, né? E os temas recorrentes dele, esse tipo de coisa. Sempre lembro daquela analogia com o cinema do Ozu, da questão do lago, né? É um lago de águas paradas, você não vê um movimento e no fundo é um lago, vamos dizer, profundo e cheio de vida ali dentro e tal. Os filmes do Ozu tem essa dualidade, né? Na aparência são simplórios, né? Plots quase banais ou
ausência de plots, né? Para gerações atuais aí, acostumadas com outro ritmo, não acontece absolutamente nada nos filmes do Ozu, né? Eu acho que é aquele tipo de filme que você pode assistir simplesmente tentando ver esse plot, né, e vendo uma historiazinha simples, mas se você olha com um pouco mais de atenção a forma como ele trabalha a história, como ele resolve mostrar essa história, você tem muito a absorver dele, né? Então cada plano, cada sucessão de plano, né, tem alguma coisa para te dizer. Mas se você não estiver atento a isso, você também consegue assistir o filme e ter também a temática sendo absorvida de uma forma que a contento para um filme convencional, né? Eu acho que isso é uma coisa bem comum nos filmes do Ozu, mas o legal mesmo é fazer o que a gente tenta fazer aqui, que é poder olhar um pouquinho mais, né, para todos esses artifícios que ele acaba lançando mão, né? Eu acho que o filme cresce também se a gente adicionar isso que você falou e que o Alexandre colocou e eu também coloquei, essa questão de contextualização da história e do Japão da época, né? Porque esse filme aqui, eu acho que comum entre os críticos analisarem esse filme e pensarem naquela questão do Ozu como um cineasta tradicionalista, né? E outros que olham, por um lado, um certo modernismo nele. Eu acho que esse filme, se a gente pensar nessa contextualização, a gente vê como o nível de detalhe, né? Porque ele está contando uma história sobre, como o Alexandre começou a falar, que diz sobre um conceito da época do Japão em relação ao casamento, essa coisa da primavera tardia, uma mulher de 27 anos, naquela época já estava sendo vista ali como preocupante para a família, porque ela não tá saindo do lar ali, do convívio com o pai, no caso. Só que parece que tem essa questão tradicional do Japão, mas também tem todo um lado ali dele tá olhando para um Japão que está sofrendo uma, entre aspas, americanização ali, né? Porque é no momento do pós-guerra em que o Japão está mudando. Sim, logo a sociedade japonesa está mudando, inclusive as leis que dizem respeito ao papel da mulher nessa sociedade. A gente pode até falar mais sobre isso, que eu dei uma pesquisada aí. Não, e está ocupado, né? O Japão, nesse período, está ocupado pelos Estados Unidos. Fica ocupado até os anos 50. Eu acho impressionante, assim, nesse filme, como que tem tanta coisa para falar dele, apesar dele parecer tão simples. E uma delas é essa, que essa questão que a gente, essa pergunta, essa dúvida que a gente aplica quando lê sobre o Ozu, analisa o Ozu, afinal de contas, o Ozu é tradicional ou ele vamos dizer, moderno? É o que está no filme também, né? O filme, eu acho que o tema central dele, no final das contas, é isso, esse embate entre o tradicional e o moderno, entre a cultura tradicional japonesa, que de certa forma está sendo meio que escondida ou limitada até pela ocupação americana, né? Ou a modernização. E a gente vê símbolos e elementos disso. Por um lado, o filme é carregadinho de elementos tradicionais japoneses. A gente vê teatro no, a gente vê cerimônia do Shabrin no filme, né? A gente toda vê a arquitetura também. Tudo arquitetura. Dos prédios, daqueles templos que ele mostra, os jardins. E por outro lado a gente vê coisas como aquelas placas, né, em inglês, a placa o anúncio da Coca-Cola, a gente vê... A citação Gary Cooper, né? Gary Cooper, pequenos detalhes, como por exemplo, e não só a questão da americanização, mas uma coisa de modernização em geral, né? Eu acho que na primeira aparição do personagem do pai, quando ele está lá escrevendo o texto com o ajudante dele, né? Chega o rapaz para fazer a medição não sei se é da eletricidade, ou do gás, quer dizer, isso já está lançando uma sementinha ali, olha, já não está vendo lá o Contos da Lua Vaga, a gente não está vendo um filme lá que se passa no medieval,
né? É uma sociedade que está modernizada, tem medidor em casa da luz, do consumo, vai lá pegar o banquinho para o cara subir. Então, assim, tá o tempo todo esse embate. Só que eu acho que o Ozu, que assim, eu acho que tem muito essa cultura de todos nós cinéfilos, da crítica em geral, de querer sempre colocar os caras numa caixinha, cada um. E assim, eu não acho que ele próprio tivesse preocupado em ser tradicional ou ser moderno. Eu acho que ele queria muito mais mostrar essa dualidade, né? Eu acho que ele não está tomando muito partido. Tanto é que a gente tem, dentro do próprio plot, né, personagens meio dúbios, assim. O próprio pai, né? Ele, por um lado, é um pai moderno, ele não é aquele pai... austero, né? Aquele tipo de patriarcal, né, que mandava. Ele não manda na filha, pelo contrário, a filha às vezes até manda nele. Ele é todo gentil, não é um pai tradicional do cinema japonês do passado, de outra época, né? Mas quando precisa, ele chama ela pra junto, né? E ela vem e obedece, né? Mas ao mesmo tempo ele quer que ela cumpra o papel tradicional da jovem que é casar, né? Sem contar que entra outras coisas, né? Se a gente for discutir por que ela não casou ainda. Não casou, eu acho que talvez a principal razão por trás é o seguinte: a maioria dos homens da idade dela morreram na guerra, né? A gente está ali em 49, no imediato pós-guerra, e boa parte dos japoneses jovens foram para a guerra e morreram. Tanto é que a gente tem diversas viúvas no filme, né? Pelo menos uma, acho que duas, sei lá, tem sempre a questão da viuvez ali, né? Jovens viúvas, né? Como é aquela amiga, não, a amiga eu acho que divorciou, como é a possível, acho que a possível... A pretendente dele lá, né? A senhora Miwa, eu acho que é o nome dela. Então, assim, eu acho que ele não toma partido, eu acho que ele está muito mais focado em mostrar os pequenos dramas humanos, familiares, que são universais. Eu acho que isso eu acho que é o maior atrativo, né, do cinema do Ozu. Ele é universal, atemporal. Se você passar esse filme na Dinamarca, se passar em Honduras, as pessoas vão se identificar com aquelas situações, né, de se afastar do familiar, né, de o pai ficar sozinho. Sabe o que eu acho curioso nisso tudo que vocês estão falando, e até em algo que vocês comentaram antes da história, quase sem plot, né? Hoje em dia, um filme como esse, com essa história, dificilmente teria apenas essa história. Ah, sim. Porque é algo quase inconcebível a gente pensar num filme que tenha apenas esse, podemos dizer, pequeno plot da filha que não quer casar para ficar com o pai, para cuidar dele, e o pai que quer que a filha case porque ela precisa seguir a vida dela. Ponto. O filme é isso, acabou. Eu acho que em algumas instâncias esse filme nem seria feito pela seguinte razão: se você olhar pelo ponto de vista dos personagens principais, nenhum deles quer aquilo ali, né? Acho que nem o pai, no final das contas, nem a filha é óbvio, ela verbaliza isso, mas nem o pai, que se utiliza ali de uma mentira, até para empurrar ela nessa direção, nem o pai no fundo quer isso. A tia que, né? Não, basta ver a frase final do filme, né? A tia que... Exatamente. Então, mas assim, mas apesar deles não quererem, não ser o desejo deles, talvez eles entendem que aquilo ali é necessário, né? A tia, que é uma atriz que a gente conhece de longa data aí, de coadjuvante, filmes do Kurosawa, muitos, né, Haruko Sugimura, e ela faz mais ou menos sempre esse tipo de papel, né? Ela não é uma pessoa muito... Ela tem outros filmes do Ozu também. Não Era Uma Vez em Tóquio. Ela faz justamente aquela... Acho que ela faz aquela nora ou filha. Faz a filha. Que é a filha, né, que desdenha dos pais. Que tem os dois meninos. Ela é sempre uma personagem de caráter um pouco duvidoso, assim, né, meio interesseira e tal. Mas ela é a tradicionalista nessa história aí, talvez, né, toda. Se você olhar pelo ponto de vista dos personagens, e aí eu já posso até linkar com algo que eu li sobre essa ocupação aí americana. Se você olhar pelo ponto de vista dos personagens, você tem essa tia, que seria mais a ligada ao lado tradicional,
que é ali que tem um alívio quando a sobrinha decide casar e tal, com o tal do cara que parece o Gary Cooper, né? Que a gente também nunca vê, né? Isso é interessante, também a gente pode comentar esses aspectos. Você tem o pai que está ali no papel dele de entende que aquilo ali é necessário, que uma nova vida dela com um homem deve começar para ela criar a própria família e ter filhos e tal. Ciclo da vida. Mas você tem outros personagens, é o ciclo da vida, né? Uhum. Mas você tem outros personagens, por exemplo... Aquela prima, né? Eu não sei se é a prima, mas a amiga dela... Aya, né? Aya. Que é Aya divorciada. que é divorciada, né? Que, aliás, então, é algo que só fazia sentido falar, naquele momento. É algo que só poderia, a partir daquele momento, foi em 48, foi até uma modificação que os americanos fizeram, né? Permitindo que a mulher acho que foi na Constituição, né? Isso, na nova Constituição, que acho que é essa de 48, que foi feita basicamente pelos americanos, permitindo que a mulher pudesse dar entrada no divórcio, né? Isso não era possível antes. Então, quer dizer, tem um elemento ali bastante moderno dessa sociedade que ele está mostrando ali, é um papel importante ali, porque... Só um adendo, além dessa questão constitucional permitindo o divórcio, também tinha passado uma lei... vamos dizer, derrubando o casamento arranjado, né? Permitindo, absurdo que isso ainda, né, precisasse ser regulado por lei, porque permitindo a livre vontade da isso, casar da noiva, por amor, né? Isso foi, aliás, esse foi um dos principais problemas, o problema central, né, do roteiro com a censura, né, que era, eles não poderiam admitir, por exemplo, que a família decidisse, parece que no roteiro original, inclusive, ia ser uma decisão coletiva de que ela ia aceitar lá o Gary Cooper lá como marido, e no filme, e evidentemente a censura não permitiria, eles mudaram para que fosse uma decisão dela, ou pelo menos aparentemente. A gente não vê muito bem, como aliás a gente não vê muita coisa nos filmes do Ozu, né, que ele adora fazer umas elipses, que eu acho fantásticas, né, eu acho que essas elipses elas diferenciam as crianças dos adultos ali, de quem está vendo o filme, né? No sentido de, você precisa ser uma plateia, vamos dizer, interessada, capaz de ligar os pontinhos, né? Você não pode estar vendo aquele filme distraidão, pegando no sono, senão você está ferrado. Então, ele não mostra muita coisa, como ele não mostrou essa decisão, né? Ela simplesmente anunciou que sim, né? Mas a gente fica meio na dúvida. Eu fiquei com a percepção que ela... Gostou do cara? Gostou do cara, sim, né? Ela foi meio com o pé atrás e acabou que ela gostou do cara. Mas eu acho que o interessante é que, pelo menos eu percebi dessa forma, vocês podem ter percebido de outra. Parece que teve essa abertura mesmo para ela decidir, né? Não tem uma pressão do pai, apesar de ter a mentirinha lá, né? O pai fingindo que realmente ia casar de novo e tal, isso preocupava ela. Isso, na verdade, eu acho que foi o que empurra ela, né? Sim, e cai a ficha dúvida. Que ela pensa, não, agora vai ter uma outra mulher aqui, né? Mexe um pouco com uma questão de raiva, de ciúme dela, né? Parece que tem uns sentimentos conflituosos ali, né? E só que eu achei que ela realmente gostou do tal do Gary Cooper, que aí é isso que eu tava falando, né? O Ozu, acho que estrategicamente ele escolhe omitir alguns personagens que a gente só escuta falar, né? O tal do sujeito que parece com o Gary Cooper, que é o noivo dela, é um desses. Aí você tem a noiva do Hattori, que é o assistente do pai dela, que no início do filme, se a gente observar, parece que está convergindo para uma historinha de, legal, vai ser a Noriko com o Hattori, né? Não, isso ele faz de propósito, faz de propósito, cara? Ele puxa o tapete da gente lá, né? Principalmente aquela cena, que é uma cena bastante romântica, né? Das bicicletas. Na hora que as bicicletas estão, vamos dizer, estacionadas lá, a gente não vê o casal, a gente já pensa no pior. Na minha cabeça vem assim, minha cabeça suja já viu, os caras estão rolando na areia agora, se beijando, tá rolando um amasso bom ali. Não, mas cara, isso é bem intencional, né, cara? Eu acho que a primeira parte do filme é toda nesse sentido de que, ela é pra ela casar, beleza, tem um cara aqui, jovem, idade dela, descompromissado, né? Porque ninguém sabe. Dela. Só ela sabe, nenhum outro personagem sabe, nem a tia, nem o pai, e nem a gente. Então, é aquela surpresa. E agora é curioso que mesmo depois dessa revelação, de que ela cai na gargalhada, né, quando o pai sugere casar, e ela diz, não, ele já é comprometido, eles saem para ir num café e ele
convida, diz que comprou ingresso pra ela, é um negócio muito estranho também. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso. Fala. Eu até tava lendo no livrinho que eu tava consultando para o episódio, que essa brincadeira que o Ozu faz em relação à relação entre o Hattori e a Noriko é também para discutir a questão do tempo. Por que a questão do tempo? Em primeiro lugar, né, uma das coisas que está sendo discutida aqui nesse livro é a aversão do Ozu a um cinema que engana as pessoas, né? Um cinema que ele chamava de cinema do engodo. E a manipulação do tempo seria uma forma de expor isso de um jeito bem claro, né? Por isso as elipses. O Ozu acabava usando a questão do tempo exatamente para ironizar esse engodo que o cinema trazia. E por que daí eu colo com a questão da Noriko e do Hattori? Porque o que ele está mostrando é que nós, como espectadores, estamos vendo uma história de amor que pode acontecer, que ela pode se interessar por ele, que ele aparentemente se interessa por ela, mesmo estando noiva, e que o pai cogita o Hattori como noivo. E aí, no momento em que a gente fica sabendo que o Hattori já está noivo, e que a própria Noriko já sabia disso, ficamos todos nós com a noção de que estamos vivendo um tempo que já passou. Esse tempo que já passou putz, cheguei atrasado. Uhum. O cara já é noivo. É verdade. Então ele brinca com a questão temporal, enganando o público, mostrando os enganos e até mesmo os arrependimentos, e o arrependimento aqui eu coloco o arrependimento do Hattori, que já está vinculado a uma outra mulher, mas que enxerga a Noriko como uma potencial esposa, né? Para que a gente fique com essa questão de que quantas histórias de amor não acontecem, né? De que você já está vinculado a alguém e você encontra uma pessoa e fala assim, putz, se eu não tivesse encontrado essa aqui que eu estou hoje... O tempo não é o certo, né? Isso, o tempo está desalinhado, né? Ele não é uma coisa hollywoodiana. Olha só, cara, a gente talvez não se pergunte isso, mas qual a chance de um episódio como esse acontecer num filme de roteiro tradicional, num filme americano, né, de você ter um casal com um potencial romântico e ser só uma pista falsa, não acontecer nada. Certamente uma situação como essa, esse cara até poderia não casar com ela, mas no final do filme iam terminar juntos, alguma coisa assim, sabe? Exato. Ela ia casar com outro. Seria uma comédia romântica comum, né? Então assim, o quanto que tem assim de subversivo. Isso que você está falando aí, guardado as devidas proporções, é claro, me lembrou agora, né, um paralelo bem, aquilo que o Hitchcock faz na cena do chuveiro lá no Psicose, né? Que ele puxa o nosso tapete, né? A gente tá acompanhando uma atriz que você conhece, a Janet Leigh, e no meio do filme ela morre. Você fala, porra, né? E um pouco disso você pode, né, fazer um paralelo com esse filme aqui. Pô, mas peraí, o que vai acontecer então? Porque você tem o personagem do Hattori, que é o assistente do pai, ou seja, quase como um espelho ali do pai, né? É o futuro pai, tá seguindo a profissão do pai, deve ter as características do pai dela. Tem um passeio maravilhoso de bicicleta, a praia, não sei o que, parece que eles se dão muito bem. Tem aquela cena com outro elemento americano, né? No bar Balboa lá, Coffee and Drinks, não sei o que, o bar. É verdade. E aí tem aquela negação dela, não tem a questão lá do ingresso. Do ingresso, ela não vai. Pois é, mas aí não te parece o seguinte, que nesse momento em que começaram a falar para ela, sugerir para ela alguma coisa com ele, e ela diz que não, que ela se toca
disso. Acho que ela realmente estava alheia. Ela colocou um pé atrás ali. E ela claramente colocou um pé atrás, porque depois eles vão tomar café, ele fala, comprou um ingresso e tal, ela recusa, de jeito nenhum eu vou, não sei o que as pessoas vão pensar, ela fala alguma coisa assim, se eu não me engano. Ela não quer te causar problemas. Não quero te causar problemas. Então aí eu acho que ela percebe que aquilo ali passa uma impressão para as pessoas que ela não quer. Agora, eu acho que você está certo, eu acho que ele certamente balançou. Tem algum interesse ali, né? Certamente. Mas eu acho que o Fred puxou bem essa questão do psicose, só para a gente colocar aqui nos termos assim até mais convencionais, ele subverte os clichês. Isso. Né? Ele está subvertendo. Então, o que ele faz no Psicose é isso, né? O Hitchcock. Eu vou dar um puta spoiler de um filme que vocês não viram. Daqui a pouco. Acaba de falar aí. E o Ozu também está subvertendo um clichê de comédia romântica, de historinhas convencionais, que até mesmo você pode encontrar no período pós-guerra e guerra japonês filmes que tenham essas fórmulas fáceis populares, né? Eu lembrei de outro, eu ia falar um outro filme que tem uma quebra vamos dizer, que puxa o tapete, né? É coisa rápida, é um filme do Monicelli lá, O Borghês Muito Pequeno, que, porra, parece uma comédia, um pai que quer fazer o filho crescer na vida a todo custo, com métodos, vamos dizer, pouco recomendáveis, e comprar prova de concurso e não sei o quê. E no meio do filme o garoto morre, baleado. Então, o filme muda completamente. Acabou, passa a ser um outro tipo de filme. Passa a ser um filme de vingança, um Charles Bronson italiano. Entendeu? É impressionante. Esses filmes, eles marcam muito isso. Quando tem a gente puxou o tapete, a gente não esquece isso. A gente não perdoa o diretor por fazer Mas isso. Eu acho que essa coisa toda aí, né, é potencializada justamente por essas omissões dos personagens que a gente só escuta falar. Porque a gente só vê a Noriko e vê o Hattori, né? Esse possível pretendente dela. Então a gente não tem nenhuma ligação afetiva com a noiva do Hattori. A gente nem sabe como ele se dá com ela. O senhor Satake lá. O Gary Cooper, né? O Gary Cooper. A gente não conhece ele. A gente não conhece ele, então a gente não tem relação afetiva com ela. E eu acho que ele faz isso também omitindo a mãe. E não falando da mãe, a gente não sabe nada da mãe da Noriko, da ex-esposa do... Qual é o nome dele? Sumia, né? Do professor lá, o Shishu. Shukichi Sumia, o Shishu Ryu. Eu passei a chamar de Shishu Raio, porque o cara lá dos comentários, que é um pesquisador, chama de Raio. Então... e só lembrando, né, fato conhecido aí por quem conhece o cinema do Ozu, esse cara... Dá pra dizer que é quase um ator exclusivo, não é? Tá em outros filmes, mas esse cara fez praticamente todos os filmes do Ozu. Fez pra lá quase 40 filmes, acho que fez 36 ou 37. Uma vez eu pesquisei, tinha feito todos, acho que são 53 menos 2, uma coisa assim. E sempre acompanhando a idade, né? Às vezes, né, bem maquiado e tal, mas fez desde do filho, né, até o avô, vamos dizer, lá na frente, né? Ele é a imagem do Ozu nos filmes. O cinema, né? Do Ozu, né? E esse Setsuko Hara, né, um pouco menos, mas é muito ligada, mas quando a gente vê, ela fez só 6, né? A trilogia da Noriko, mais 3 depois. É o primeiro filme dos dois juntos, né? Sob a batuta aí do Ozu. Sim. Então é um filme importante também, porque são dois atores, né, que marcam o cinema do Ozu, Setsuko Hara nos principais filmes aí, pelo menos os dois que a gente fez até agora, ela tá lá, né? E mais também fomos felizes. Maravilhosa, né? Também fomos felizes, o Bakushu, que é o filme do meio, ali de 51, né? Que eu vi também. Eu tenho muitas dívidas com o Ozu, é um cara que tem 50 e poucos filmes, eu vi 11 só. Né, só. Eu vi 8. Da fase muda ali, eu acho que eu só vi o que mais comentado, que é o Nasci Mas, né, o de 32. Lembrando que no Japão até 35 ali o cinema era mudo, né, demorou um pouquinho a chegar ao som, né, em relação
ao cinema ocidental. E o Ozuki filmou até 62, eu acho, o último dele, né? Faleceu em 63. Mas carreira longa. Ele até estava lendo ali, eles costumam dividir a carreira dele em 4 fases, né? A fase muda até 35 ali, depois a fase ali acompanhando mais ou menos o período da campanha do Pacífico, a guerra e tal, e tem ali alguns destaques como Filho Único, né, de 42, e aí depois ele faz uns 2 filmes ali no imediato pós-guerra que dá para conversar bastante até com o neorrealismo italiano, que é o Diário de um Proprietário e A Galinha ao Vento, né, que ele foca um pouco mais em pessoas mais vamos dizer, desalojadas, empobrecidas no Japão em ruínas, e aí depois, a partir justamente do Late Spring, né, o pai e filho que a gente está comentando, começa a última, né, e mais longa e final fase dele até morrer, que ele faz, eu acho que 13 filmes, e todos inclusive com esse roteirista, né, o Kogo Noda, que já tinha trabalhado com ele no Mudo, lá né, nos primeiros filmes, voltou a trabalhar justamente no pai e filha, que é uma fase em que ele foca exclusivamente assim, nessa questão familiar, da classe média, assim, não, você vê que os problemas ali não são de sobrevivência, não são de sustento, não são grandes problemas sociais, né? Aliás, as menções ao pano de fundo são muito poucas, e nesse caso até por causa da questão da censura, né, dos americanos. Então a gente mal fica sabendo, por exemplo, que ela ficou doente no período da guerra. Isso não podia ser muito abordado, né? Tinha que passar uma imagem de um país que estava florescendo e sem carregar problemas advindos da guerra, né? E tem uma coisa que eu reparei bastante no filme, e isso é comum, né, do Ozu, e aí voltando, se vocês me permitirem voltar um pouquinho àquela questão da linguagem, né? Ele faz esses enquadramentos nos atores, centralizando muito os personagens, e aí muitas vezes, e eu sei que vai ter um momento aqui que o Fred vai querer falar de uma coisa bem específica. Não, podemos falar até esse estilo visual dele, né? Mas é a questão da linha do olhar. Sim. Porque em alguns momentos a gente pode reparar na linha do olhar como não casa entre um personagem e outro. Por exemplo, né, tem quebra de eixo do trem. Dentro do trem. Tem uma quebra de eixo ali, né, que eles chamam. Isso. Uma quebra de eixo assim, bem exemplar mesmo. Você quer explicar a alguém o que é quebra de eixo, né? Você vê aquele trecho do trem, porque eu sei exatamente o que você está falando. Ela está em pé. Isso. E o pai está sentado. Está oferecendo para ela se sentar. Só que o pai está falando, olhando, né, no enquadramento. O pai está olhando para a direita do quadro e ela em pé também está olhando para a direita do quadro. Então, na nossa cabeça, do jeito que a gente está acostumado a ver, né, um personagem olhando para a direita e o outro olhando para a esquerda, você cria na sua cabeça que um está olhando para o outro, né? Ali parece que os dois estão em paralelo, olhando para frente, né? Mas não é o caso, porque depois ele dá um outro plano lá, ou ele dá um plano anterior, não sei, que a gente vê como é que eles estão no espaço. Ela está em pé e ele sentado. Aliás, essa sequência toda, né? Ele já brinca com essas elipses, né? Porque a gente fica sentindo que a viagem é longa, né? Porque começa com o trem lotado, os dois em pé, daí eles vão mudando de posição, né? Daí aparece o trem só, depois volta lá para dentro, ele já está sentado, oferece lugar, ela recusa, depois mostra lá fora de novo, depois volta, aí estão os dois sentados. Quer dizer, passou o tempo, né? As coisas foram acontecendo, foi parando em estações. Nossa, isso ele faz o tempo todo, né? Ele faz isso naquela cena do chá, no início, na cena do né? chá, na cena da ele fica estação. Dando planos de fora da casa de onde as mulheres estão. E você percebe ali que teve uma elipse ali, né? Mudou o tempo, mas só ele mostrando ali um pedaço de um telhado, um jardim e tal. Eu acho que o caso mais emblemático nesse filme é aquele da exposição de arte, né? Logo no início ela viaja para, acho que é Kyoto, encontra lá eu acho que é um amigo do pai, né? Isso. Que é aquele cara que é viúvo e se casou de novo, isso é nojento na visão dela, depois ela se arrepende disso, dessa visão. Mas
ele comenta que tem uma exposição de arte, aí já aparece o cartaz da exposição, os degraus da exposição, e depois já estão no restaurante. Quer dizer, a gente não vê a exposição, não vê nem sequer eles na exposição. Não, e ela fala que tem que comprar uma agulha de não sei o que, e acaba nem mostrando ela comprar, né? Ele salta mesmo esse tempo para aquilo que de fato interessa. Interessa, exatamente. Ele vai cortando porque tá movendo a história mesmo, né? Porque o que interessa naquela cena ali é justamente a gente entender mais um aspecto da relação dela, né? Como é que ela vê o casamento e o cara casando de novo, né? Sendo que ele tá casando com uma amiga da ex-esposa, né? Eu só discordo desse negócio que ele faz as elipses e mostra o que interessa, porque às vezes ele não mostra nem o que interessa, né? Ele não mostra o casamento dela, por exemplo, no final. Né? Não, mas eu digo que interessa... É o grande... Não, eu entendi o que você quis dizer, só aproveitei a palavra, né? Às vezes nem o que interessa ele mostra, né? Mas a pergunta que eu te faço, Alexandre, é: será que o casamento interessa? Então, exatamente. Mostrar a cerimônia, saber que ela vai casar, então, eu acho que é o que interessa, né? Que ela vai sair de casa. Pode ser. Porque o plotzinho mesmo era esse desvincular. O casamento é uma entre MacGuffin. Ela. Exatamente. Era quebrar esse vínculo, né, entre ela e o pai, que era tão forte, né? Feito isso, a gente tem aquela frase final do pai conversando com o amigo, que o Fred fez menção aqui, né? Peraí, deve ser assim, ó. Ele é o que ele mais faz. Aquele mugido de vaca dele. Mas que ele solta aquela frase ótima, né? Então, quando nossas filhas ainda não se casam, nós ficamos aflitos. E quando elas se casam, nós ficamos tristes porque elas vão embora. Isso é um detalhezinho que eu quero comentar também. Depois tem uma expressão para isso aí, né? Que a gente pode comentar. Mas voltando no gancho que você tinha dado lá, a respeito do aspecto visual, eu achei que você ia falar de algo que a gente tem que falar, que é bastante batido quando se fala do Ozu, né? Aquela questão da câmera baixa dele, né? A opção dele por fazer a linha do olhar. Quando você falou linha do olhar ali, eu pensei nisso, né? Ele colocar a câmera bem baixa, né? Na altura, vamos dizer... Cerca de 1 metro de altura do que solo, seria né? a altura ali dos olhos de uma pessoa que está sentada num tatame, né? Acho que a ideia é essa. Mas eu queria até ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso, porque eu já tinha visto outros filmes do Ozu também, mas nesse me deu uma sensação, assim, pode até parecer estranho o que eu vou dizer, acho que não é essa a opção dele, claro, mas me deu uma sensação, assim, até de um certo... É como se a câmera estivesse escondida. Entendi. Ali, eu tive uma sensação meio voyeurística, assim, vamos dizer, porque você está vendo o que está acontecendo dentro daquela casa, e geralmente ele só está fazendo isso dentro da casa do pai e da filha ali, né? Faz em outros lugares também, mas é mais naquele ambiente. E parece que como a câmera está ali embaixo... Ela faz parte da história, vamos dizer. Não sei se faz... Ela cria um certo distanciamento. Ela cria um mesmo, distanciamento, isso. E é como se ela estivesse num lugar que os personagens não tem como saber onde ela está. Entendeu? Sim. Eu tô falando um negócio, não sei se eu tô me fazendo entender, mas assim, na eu altura do olhar, parece geral. que você tá vendo ali e a câmera tá, assim, na altura do olhar dos personagens. Então, os personagens eventualmente teriam a noção de que a câmera está ali. Quando a câmera tá embaixo, olhando para cima, e às vezes você tá vendo os personagens de costa, dá a impressão que você tá espiando alguma coisa, entendeu? Eu concordo plenamente com você, Fred. Eu ia comentar exatamente isso. Quando a câmera está distante, na altura do tatame, a gente vê personagens de costas. Quando ela está próxima deles, ela acaba não ficando nas costas dos personagens. Ela fica mais de frente. Então, quando tem esse distanciamento, essa impressão mesmo da câmera oculta, ela pode acontecer. E outra coisa que ele gosta de fazer muito também é que quando ele está filmando um plano e contraplano, ele bota o personagem no centro e é quase que o personagem quebrando a quarta parede falando com a câmera, né? Ele faz muito isso. Então, isso tem a ver com a linha do olhar que eu estava falando, Fred. Também. Porque às vezes esse olhar do personagem,
a gente fica meio confuso, não confuso, mas assim, incomodado, baseado naquilo que a gente está acostumado a ver, nessa relação entre o plano de um personagem e do outro, né? No plano contra plano. Porque fica mesmo assim essa coisa, tá falando com ele, não tá, eu sei que tá porque o diálogo tá rolando, mas não é a mesma coisa, não tem lá um ângulo de 45 ou de 30 para me dar essa impressão, né? De novo, né? A gente tá pensando na linguagem clássica, né? Isso, exato. Mas eu entendo o que você quer dizer, assim, eu não deixo de considerar um grande filme por isso, mas de alguma maneira os diálogos, eles parecem que perdem um pouco em realismo. Tipo, eu sei que eles estão cada qual declamando a sua parte para a câmera, mas não parece que são duas pessoas realmente conversando. Eu sinto essa perda, se é que eu posso falar assim, mas eu acho que isso não compromete. Eu compro esse cinema do Ozu facilmente, porque eu estou mais focado nas sensações que ele desperta, né? Não. O que está envolvido, né? Nem eu acho a técnica que comprometa dele também não, tá? Não me incomoda em nada. E acho muito legal que tenha tido um cara que tenha colocado como mantra, né, padrão do cinema dele, quebrar as rotinas, as coisas tradicionais, tem um fazer jeito próprio um jeito próprio, uma marca registrada. Inclusive outra coisa que ele faz, que eu acho muito interessante, que é uma espécie de coerência visual ali, ele repete diversos enquadramentos, principalmente dentro daquela casa ali, quando o personagem está passando por um determinado local da casa, geralmente a câmera está na mesma posição, com o mesmo tamanho de enquadramento. Então, isso para mim me causou uma sensação de intimidade com o ambiente. Então, você já está vendo aqui repetitividade, talvez possa olhar por esse olhar também, né? Uma questão de... Não, inclusive porque, a história está se repetindo a rotina. A rotina tem seu encanto, lembre-se um dos filmes dele, eu acho que é o último, né? Na mesma linha que você falou, de pequenos planos dentro da casa iguais, ele repete, de certa forma, dá para dizer que ele repete cenas no filme, né? Ele repete cenas, por exemplo, das pessoas no bar conversando sobre o casamento no início e no final. Ele repete isso, essa coisa cíclica mesmo, essa ideia da coisa repetitiva. Mas essa questão dos planos aí, acho que até tem esse lado de repetição, às vezes de até te familiarizar com aquele ambiente, porque você já está vendo aquele plano, né, segunda vez, terceira vez, quarta vez, você entende qual é aquele ambiente ali, por exemplo. E também utilizar isso para criar um conflito, assim, um exemplo claro, por exemplo. Vocês vão lembrar ali quantas vezes ele dá o plano da porta da casa quando tem alguém entrando naquela casa e você vê à esquerda, você vê a máquina de costura dela, da Noriko. Deve ser da Noriko, não deve ser do pai. Tá ali naquele lado esquerdo. Um dos últimos planos ali, depois que ela saiu, que ela aceitou casar e que o pai tá sozinho em casa, você vê a casa sem alguns objetos e ele dá um plano daquela porta e a máquina de costura não está mais ali. Então você vê 2, 3, 4 vezes a máquina de costura, em quantos planos tem, antes de chegar nesse último plano aí, esse plano da porta da casa ali por dentro, e que você não vê mais a máquina de costura, né? Esse negócio da máquina de costura, que por si só já é um tipo de modernidade também, lembra que naquela cena inicial do chá, em vez deles estarem ali concentrados, a tia tá falando que ela tem que levar uma calça lá para remendar e não sei o quê. Só queria fazer um comentário sobre essa questão da rotina. Se vocês depois quiserem cortar, cortem, tá? Porque a gente tinha comentado sobre o Jeanne Dielman, né? Jeanne Dielman, antes da gravação, que é um filme super longo e tal, e é a vida daquela mulher dentro da casa. Os procedimentos feitos pela Chantal Akerman no filme são muito parecidos com o que o Ozu faz aqui e que o Fred acabou de comentar. Em termos de edição? Não. Em termos de enquadramentos fixos em determinadas partes da casa e que se repetem de forma tediosa, recorrente,
no decorrer do filme inteiro para nos dar a impressão do tédio, do incômodo desse cotidiano massacrante que tem em cima daquela Você vê, personagem. sem ver o filme, sem ler muito, eu já imaginava que seria assim. Eu não vi Agora, o Shochiku, ele tinha um departamento de fisioterapeutas específico para quem trabalhava na câmera do Ozu, né? Porque o cara passar o dia inteiro abaixado ali 1 metro não era fácil. Não, tô brincando essa informação, obviamente, mas é curioso, né? Imaginar o cara ter que operar a câmera abaixado ali. Ficar abaixando ele para ver o visor não deve ser fácil mesmo, não. 5, 10 minutos, sentado. O cara aguenta. Sentado. Não, e o curioso nos filmes dele é que a gente tem pouquíssimos movimentos de câmera. A gente vai ter mais movimento mesmo na parte externa, né? Então, na cena da bicicleta, uma outra cena de caminhada, mas interessante que a câmera está se mexendo, obviamente, porque ela está num carro, sei lá onde, uma grua, mas a composição do plano não muda, né? Você vê que ela continua, eles, né, que estão andando cada qual na sua bicicleta, continuam exatamente na mesma posição, né? A câmera anda na mesma velocidade deles. O que está mexendo é o fundo, né? Porque ele está acompanhando quem está andando de bicicleta, né? Isso. Acho que quando a câmera se movimenta assim mais notadamente, mesmo que você nota mesmo, é quando ela tá, a Noriko tá meio que briga com o pai lá e sai andando na rua e o pai depois tá olhando, acompanhando, e a câmera move um pouco acompanhando ela. Mas realmente fora isso, você tem movimento também quando ele tá dentro do trem, né? Tem muito trem em filmes do Ozu, né? Uhum. Voltando àquela questão da produção, da censura americana, que é interessante, né? Tinha uma cena em que o pai, eu acho que visita Kyoto, né? Quando o pai está em Kyoto, ele fala para alguém que essa cidade é muito melhor do que Tóquio, cheia de poeira. Na verdade, o roteiro, a fala original era cheia de ruínas, né? Mas mandaram tirar o ruínas, né? Para não remeter aos bombardeios que assolaram ali o Japão durante a Segunda Guerra. E outra situação que aí o Ozu, ele chutou o balde, né? Ele debochou, ele criou uma solução debochada, né? Que foi aquela questão da bolsa, né? A tia acha uma bolsa no passeio, lembra? A carteira, né? A carteira. E aí os censores falaram, não, tem que ter uma cena, a gente vendo ela devolver, ou entregar para o policial, ou devolvendo para o dono aquela carteira. E o Ozu não só não fez isso, como ele ainda meio que brinca com isso, porque toda hora o pai fala, né? Você tem que devolver a carteira. Não, foi sorte, deu sorte, né? E ela bota dentro do kimono, né? Meteu a carteira, velhinha. Pelo menos 2 vezes ele fala. Não sei se tem mais. Você falou em Kyoto aí, né? Que é essa parte final do filme. E dizem, não conheço, não fui a Kyoto, mas dizem que é uma cidade que representa bem essa despedida dentro do filme, né? Essa certa mudança aí do tradicionalismo para a modernidade, porque essa despedida aconteceu em Kyoto. Dizem que Kyoto tinha sido capital, né? Mas dizem que é uma cidade que é quase que como se fosse um museu tradicionalista, assim, né? Tem os templos, os jardins, tudo remete meio ao Japão tradicional. Então é interessante ele colocar essa despedida ali entre pai e filha, né? No fundo acaba sendo isso ali, né? Sabe o que eu li, Fred? Eu li que Kyoto é uma cidade que teve uma primavera tardia. E outra relação, né? Tá vendo? Então que é uma cidade que demorou para florescer mesmo. Tem tudo a ver. E ali, dentro dessa sequência em Kyoto, a gente pode falar de um dos planos, a gente tem que falar quando falar desse filme, evidentemente, que é um dos planos mais interpretados e discutidos na filmografia do Ozu, né? Parece que todo pesquisador que vai fazer alguma coisa sobre o Ozu parece que se sente na obrigação de comentar sobre esse plano, que é o famoso plano do vaso, né? Que está naquela sequência final ali, quando eles efetivamente ali estão, vamos chamar assim, da última noite juntos ali, né? Antes de ter o casamento e tudo, e que eles estão dentro daquele hotel em Kyoto,
E que aí vocês me lembram aí a sequência, se vocês puderem, mas... Eles estão conversando, já deitados, cada qual no seu... Mas antes eles estão sentados, né? E tem um diálogo com eles dois e tal. É que agora eu não me lembro se a... Acho que é depois. É depois que ela fala, né? Eu revi mais uma vez agora há pouco. Mas aí quando eles estão deitados, eles estão conversando, mas fala aí. Ela diz que tem vergonha de ter falado aquilo para aquele amigo lá, que ele era nojento porque casou novamente, né? E ela percebe que o pai está dormindo. E aí ele fala, não tem problema, ele não levou a sério mesmo, isso aí que você falou, fica tranquila. Aí ela continua falando, bom, e quanto a você, eu odiaria que isso acontecesse com você. Aí ela vê o pai tá dormindo, ou fingindo que tá dormindo, se bem que logo depois ele começa a roncar. E aí ela ela sorri, olhando pro teto, e olha e corta pro vaso. Corta pro vaso com... 6 segundos. É o vaso, e atrás tem uma parede que tem ali uma espécie uma janela, vitral, né? Um vitral translúcido ali, tem umas silhuetas de bambu ali balançando, que é mais o que se mexe naquele quadro. Alguns críticos até comentam o seguinte, mas por que a gente está falando desse plano como plano do vaso, né? Tem outros elementos nesse plano aí. Por que é o pai? Porque o vaso está no meio, né? Evidentemente, chama a sua atenção para o vaso. Só que eu até postei ali no nosso grupinho ali, e vocês viram, e também tem crítico que trata essa sequência de planos como se fosse o ponto de vista dela olhando o vaso. O que não é por 2 razões. Primeiro que ela está deitada olhando para cima. Então a câmera não estaria naquela altura ali para mostrar aquele vaso. E depois que num plano anterior, que mostra ela e o pai dormindo no mesmo enquadramento, a gente vê que lá no fundo à esquerda está o vaso atrás dos dois. Na frente da janela que tem é uma espécie de arco ali, aquela janela, né? É bem característica. Então, assim, não é o plano dela olhando. E aí a discussão é o seguinte, né? O que significa esse plano? Vamos só completar então a sequência. Ela olha para o teto, sorri, corta para o vaso, vemos o vaso 6 segundos. Quando volta para ela, ela mudou o humor dela. Ela já está mudando o humor. Algumas pessoas dizem que ela vai começar a chorar. Eu não percebo ela começando a chorar, mas eu percebo que ela ficou sisuda. A minha impressão é que ela está começando a adormecer. Exatamente. Ela o olho começa... Pode ser. E aí mostra de novo o vaso 10 segundos. E aí tem milhões de interpretações para isso. Mas aí esse vaso depois, a segunda tomada ali do vaso, já para mim já se mistura, mas aí já se mistura com outros pillow shots dele, né? Quer dizer, já mostra comum, lá fora, areia, umas pedras, não sei o que, você já está em outro ambiente. Parece que esse último plano ele faz uma transição para outra sequência. Sim. Mas o fato é que ele botar esse plano aí, entre ela tá sorrindo e depois ela tá mais sisuda, te causa uma certa estranheza. Porque realmente, se a gente pensar assim, esse vaso ele não tem nenhuma função dentro da história. Tipo, não é um vaso que ela recebeu do pai, tem uma relação com coisa... Não tem nenhum sentido em relação a isso. Deixa eu contar uma historinha rápida que para mim, eu vou falar a minha teoria para isso, que é bem simples. Que eu acho até que é uma das teorias aí, que é assim, eu gosto de fazer trilha, por exemplo. Outro dia mesmo eu estava fazendo uma trilha, e aí, besteira, falar uma besteira aqui, mas você passa por uma determinada pedra ali, você já passou 500 vezes quando faz aquela trilha. Aí, esse dia já aconteceu isso, eu pensei, não tinha nada a ver com o filme do Ozu, tá viajando sozinho pensando, eu tô aqui, sou um ser humano, tem essa pedra, é só uma pedra, mas daqui a um número X de anos eu vou estar morto, não vou mais existir, essa pedra vai estar aqui no mesmo lugar, entendeu? Assim, a diferença do permanente pro efêmero. Nós somos efêmeros, nossos sentimentos, as nossas angústias, se ela vai casar ou não vai, se o pai vai ficar sozinho ou não vai. E aquele vaso, ele não muda, ele está ali, ele vai ficar ali. Claro, sendo um vaso, ele pode ser mudado de lugar, mas naquele período de tempo o humor pode dela quebrar mudou. Também. Mudou de alegria, mudou de satisfação para preocupação ou para sono, mudou o humor dela e o vaso permaneceu. A minha visão é bem simples, nesse sentido. Ela está sorrindo, a gente vê o vaso. Ela mudou e o vaso continua igualzinho. Quer dizer,
coloca um pouco uma escala de importância do que a gente sente. Mas você concorda que é um plano simbólico? Era aí que eu queria chegar, assim, porque não é ela olhando o vaso. O que eu quero dizer é o seguinte: não é ela olhando o vaso e refletindo. O plano é pra gente. Não faria nenhum sentido. É simbolismo pra gente. Por quê, cara? Sabe por quê? A gente não tá falando de nenhum idiota que começou a filmar ontem, não sei o que. O cara não ia permitir um erro de... Não, vocês acabaram de citar um caso em que dá a impressão de que tem a linha do olhar errada e depois você vê que não era que cabia mesmo, que não estava errado. Quer dizer, o cara não ia deixar passar um negócio desse assim, mas ninguém tá falando em erro. Não, eu sei, mas seria um erro, né? Se você afirmar, se o Ozu viesse falar, não, ali com certeza ela tá olhando pro vaso e falar, porra, então tem alguma coisa errada aí, ela tá olhando pro teto. Eu acho que ele faz vamos dizer, um esforço para dizer para você que ela não tá olhando pro vaso. Então aquele plano do vaso ali eu interpreto como um plano simbólico pra gente. Simbólico, ele tá sim, com certeza. Criando um simbolismo quando ele mostra aquele plano ali. E aí tem o que eu falei, algumas teorias, né, de diversas pessoas. Por exemplo, tem uma crítica chamada Christine Thompson, que para ela o Ozu coloca aquele plano ali porque ele quer evitar que a gente, de alguma forma, se conecte com o que ela está sentindo, porque o ápice dessa sequência para ela, Christine Thompson, é o que vem a seguir, que é um diálogo ótimo, que eu acho, uma cena belíssima ali, quando ela suplica para ele e diz que mas por que a gente tem que mudar? Entendeu? Eu tô satisfeito do jeito que as coisas estão, eu posso ser feliz assim, né? Tá bom assim. Ela faz meio com a súplica, aí vem aquele discurso dele. Para ela é isso. Para outros, por exemplo, o Paul Schrader, lá, o roteirista, né, que também já analisou a obra do Ozu, diz que aquilo ali, aquele objeto, aquele vaso, representa o pesar dela de se desligar do pai. Mas, de novo, para mim é um simbolismo que o Ozu manda pra gente. Né? Sem dúvida. Cara, e aí eu acho que tem uma coisa importante, não sei se né, o lance do vaso. Hugo, tem alguma teoria? Tenho. Diga lá. Na verdade, assim, eu até depois de ter comentado com vocês, eu fui reler aqui no livro, né, a opinião desse autor, até vou falar o nome dele, do Kiju Yoshida, que ele diz que esse momento do pai e a filha, depois de terem passado o dia juntos, né, na cidade, em que eles vão deitar no mesmo local, em camas, uma ao lado da outra, conversando, que haveria uma insinuação de uma relação incestuosa. Não, antes de falar da relação incestuosa, uma insinuação de uma referência à noite de núpcias que ela virá a ter. E que ao mesmo tempo também aí entraria a questão de um desejo oculto de um certo incesto com o pai, que em alguns momentos a gente pode até corroborar com momentos de ciúme dela no decorrer do filme, em como ela fica incomodada com o fato de que o pai vai casar de novo, né? Que tudo isso é discutível, tá? Não é nada escrito na pedra. Eu confesso que eu não tive essa sensação, mas eu vejo como alguém possa ter essa percepção, até se você pensar assim, tem algumas cenas... Parece um casal, né? Que parece um casal, exatamente. O pai tirando a roupa, ela ajudando. A troca de olhares, coisa, né? E tal. A troca de olhares. A forma como eles se relacionam em casa, né? Parece realmente um casal ali, até no momento que ela descobre que o pai tem uma pretendente e que ele estaria interessado e tal, e ela fica daquele jeito dela. Eu só acho que não parece muito casal, porque eles se dão bem demais, né? Mas eu acho que ele faz isso para provocar a gente. Assim como ele provocou com a questão do tempo que a gente mencionou antes, da questão do Hattori, eu acho que aqui ele também está provocando a gente em relação à questão da ancestralidade
versus a humanidade desses personagens. Eu até comentei com vocês o lance lá daquele filme, mais um italiano do Bolognini, o Belo Antônio. É uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, a história é centrada em torno das dúvidas que se criam em torno da sexualidade de um personagem. No caso lá do Mastroianni, que todo mundo achava que ele era o pai, queria que ele fosse um garanhão, pegar todas as mulheres, não sei o quê. E ele era um cara sensível. Em nenhum momento fica dito ou intuído assim, de uma maneira mais direta que ele seja gay. Mas a gente vê que as pessoas começam a desconfiar disso no filme, e aí a gente se pega, a gente como plateia, comprando essa dúvida e achando que isso que pode ser também, porra, eu acho que a gente está só passando um atestado que realmente como que é uma sociedade preconceituosa, que vê o diferente sempre, alguma coisa errada tem aí, né? Porque não é só os personagens em torno que podem achar isso, a gente também está achando que tem um pouco de razão essa suspeita. Porque, porra, como assim? Ela não se interessa por ninguém, ela não vai casar, só quer saber de ficar com o pai, trocar olhares com o pai, cuidar do pai. Mas, assim? Alexandre, a arte é isso, né? Enfiar então, o dedo na nossa cara, né? Então, exatamente, ela consegue muito bem nesses casos, né? Porque a gente, até o Fred disse que não, eu também confesso que eu não levei a sério, mas a gente sente um certo desconforto, sim. Porque, porra, vocês não têm essa situação na casa de vocês ter filha, mulher. Eu tenho filha mulher e, pô, por mais que você ame, que seja sua filha, tem um certo limite natural, principalmente quando vão crescendo, elas, né, passam a ser mulheres, né, tem a vida delas e as intimidades delas. Eu não consigo imaginar aquele relacionamento que a gente vê no filme na minha vida com as minhas filhas. Seria uma coisa antinatural. Então, claro, estou falando de uma outra época, outra cultura, não dá para equiparar. E no caso ali, sozinho, né? Ele é viúvo e tal, né? Se tivesse uma mãe ali, a dinâmica da casa seria completamente diferente, né? Mas tem alguma coisa estranha ali. Agora, eu acho realmente que não podemos afirmar ou entrar com muita vontade nessa questão de incesto, até porque não fica em nenhum momento isso nem de maneira nenhuma simbolizado e tal, né? Eu acho que mas tem um apego muito forte. Fica, mas é algo que não dá pra gente bater o martelo, mas que de alguma forma tá orbitando. Então, é algo que tá aberto à discussão. Aberta à discussão. E é algo que a gente pode trazer aqui sem nenhum problema, né? A gente trouxe várias teorias do vaso e... Sim. Né? E essa aí pode ser muito bem uma delas, né? E só terminando a questão do vaso, né? E daí o vaso simbolizaria a questão do tradicional, né? Versus aquilo que eventualmente estaria acontecendo entre pai e filha, tá? Então isso é uma teoria que estava aí levantada. São diversas, né? Você vai lendo e cada um tem a sua interpretação, mas é isso aí. Você falou, né? A arte tá aí pra gente também interpretar e a gente chegar nessa conclusão, né? Nós mesmos. Lembrando que esse filme foi rodado num subúrbio lá de Tóquio, né? Tal do Kitakamakura, que é o mesmo local onde a Masaya Ida, né? O nome de nascimento da Setsuko Hara, viveu até o fim da vida, né? Depois ali dos anos, acho que se mudou para lá nos anos 60, e o Ozu morou ali também, né? Inclusive tem, né? Vocês já devem ter lido aí algumas insinuações de que existia alguma coisa entre eles. O Ozu nunca casou, nunca teve... O Ozu sempre morou com a mãe, né? Também, também está relacionado com essa história também, né? Até curioso, né? Até curioso, um cara que não, vamos dizer, não formou uma família própria. Ele fazia tanto filme sobre família, né? Sobre casamento, né? E sobre... E o fato é que ela abandonou o cinema depois da morte dele em 63, né? Ela estava na época com 43 anos, né? Então estava, vamos dizer, na flor. Poderia continuar tranquilamente e se aposentou, morreu até não tem tanto tempo, acho que foi 2000 Ela morreu bem idosa, 17, 16, por aí. Não lembro agora exatamente, mas não tem... enfim, é um
um dos rostos conhecidos, né? Uma grande atriz. Sim. Ela no Era Uma Vez em Tóquio, eu fiquei muito impressionado. Excelente. E depois dessa sequência aí do vaso, né, e desse final aí nessa taverna, aí vem aquele diálogo, né, que você bem lembrou aí entre os amigos ali, professores, né? E tem eu acho que a gente fica com essa característica, que é algo também muito discutido em relação à obra do Ozu, mas que não é, eu acho que uma coisa só, que pertence ao universo dele, que eles chamam de Mono no Aware. Já ouviram falar disso? Sim, o Rich fala muito disso, né? O Donald Rich, né? Donald Rich. Que essa espécie de, a melhor tradução que eu encontrei aqui seria uma certa aceitação, uma simpatia com a tristeza, né? Você aceitar que tem algumas verdades assim que são irrefutáveis e que as frustrações, os apontamentos da vida, as perdas, separações, as mortes e tal, é algo que vai acontecer e que você meio que aceita aquilo ali com um certo pesar, mas você tem a sensibilidade de ver naquilo ali talvez também um caminho positivo, né? Tem a ver com o inevitável, né? Ciclo da vida, aquela coisa toda. Isso. Tem uma palavra perfeita pra isso. Diga lá. Tá me escapando. Não, tá me escapando. Você vai lembrar, até que senão a gente não vai acabar esse episódio. Tá bom, vamos lá. Sem pressão. Mas esse final você fica com essa sensação, né? Eu pelo menos fiquei, né? Quer dizer, esse diálogo que você cita do pai com esse amigo professor, né? Dos filhos saindo de casa, que certamente eu vou viver. Acho que o Alexandre já está vivendo isso. Sim. E o Hugo ainda falta um pouco e eu falto talvez ainda mais. Mas, né, essa coisa de que, cara, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Não há o que fazer, né? O que poderia ser feito por exemplo, no seu caso, Alexandre, a sua filha vai casar. Os pais do marido da sua filha vão viver com você e com a sua esposa e com, né, e todo mundo junto. Aí solução tá fora, né? Então não tem solução. Tem que abraçar o Mono no Aware mesmo. Não sei se é assim que se fala. Mas não só em relação a isso, né? E engraçado, né? A gente não comentou, mas a questão do casamento nos filmes do Ozu como um todo, nesse especificamente, está muito relacionada à questão da morte, né? Porque tem sempre uma perda envolvida, né? Vai ter uma perda esse casamento, vai ter uma perda para ele, que vai ficar sozinho, pro pai, né? Inclusive você vê ele sentindo essa perda, impacto, ali, né? Esse impacto final, né? Quando ele tá lá, né, descascando aquela laranja, maçã, sei lá o que é aquilo. Né? O corpo dele cai ali, né? Ele cai a cabeça assim, ele, agora eu tô sozinho, né? Pois é, tô sozinho, né? E fazer o quê? É a vida, né? A vida. É o curso natural, né? É o tipo da coisa que a pessoa não pode nem desejar o contrário. Desejar o quê? Que sua filha ficasse presa, cuidando de você pro resto da vida? Esse é o grande conflito, né? Que parece simples e que faz parte aí do nada acontece, né? Como diriam alguns, mas, é um conflito muito profundo, assim. Profundo, como eu falei, né? Atemporal, universal, né? Que a gente lida com isso o tempo todo, em todos os lugares. Bom, o fato é que esse filme foi um sucesso, crítica, ganhou o prêmio da Kinema Junpo do melhor filme do ano, né? Mas e a crítica adora esse filme, coloca como um dos melhores exemplares aí do cinema do Ozu e tudo mais. Mas lembrando que dos principais diretores japoneses, o Ozu foi o que demorou mais a ser descoberto no Ocidente, né? Só nos anos 70, diferente do Kurosawa e do Mizoguchi, por exemplo, que já nos anos 50 estavam chegando nos Estados Unidos, por exemplo, né? Com Rashomon, com Sete Samurais, com Contos da Lua Vaga, ganhando prêmios em festivais na Europa, né? E o Ozu não, o Ozu ficou meio adormecido até nos inícios dos anos 70 começar a ser redescoberto, né? Acho que tem muito a ver com aquele pessoal da nova Hollywood até, né? Talvez, né? O Paul Schrader é um desses caras aí. Acho que ele começou a passar nos anos 70, né?
E aí tem até uma frase que eu anotei de um cara chamado Vincent Canby, que ele falou: difícil no Ozu não é você gostar dos filmes dele, é você descrever o trabalho do Ozu de forma a não diminuí-lo, a não reduzi-lo a um conjunto de técnicas austeras e que poderia refletir um filme, vamos dizer, apenas técnico, mas sem sentimento. Porque realmente não é isso, é difícil, realmente essa dificuldade de você, como é que você vai... eu fico imaginando sempre assim, você vai mostrar para alguém que não sabe nem quem é o Ozu, o cinema do Ozu, tem uma grande chance da pessoa dormir no filme, né? Se ela não está habituada naquilo, se ela não está preparada para aquilo, né? É um cinema muito low profile, né? E aí não adianta você explicar para a pessoa: não, mas olha que legal, esse cara põe a câmera baixa, esse cara faz uma câmera mal. Tem que ter talvez uma bagagem. E daí? Aí a pessoa fala: e daí? Por que eu tenho que gostar do filme por causa disso? Mas aí que tá, cara. Eu acho que para mim o grande chamariz, essas técnicas são legais e tal, mas não é isso. É o como que ele consegue tratar de uma maneira simples, com atuações de movimentos mínimos e tal, um turbilhão de universo de acontecimentos íntimos, né? Que, infelizmente essa nova geração de cinéfilo não dá valor, né? Você tem que ter explosão, bomba, corpo voando e body count. Ele é um cara sem firula mesmo, né? Então ele me lembra, você falando isso, claro que guardadas as proporções, que tem coisas bem diferentes, né? Naquele cineasta que eu sempre falo que eu gosto muito, que é o Ken Loach. Você pega o cinema do Ken Loach, é um cinema que está preocupado em falar de questões cotidianas. Ele amplia um pouco mais, porque ele fala muito mais do contexto diferente do Ozu. Mas é um cara que também você não vai ver trabalhar a câmera de uma forma muito exibicionista. Você não vai ver planos muito escalafobéticos, assim, você vai ver coisas mais contidas, porque o que conta para ele é a interação dos personagens. E eu acho que o Ozu tem isso, né? É muito essa interação que daí tem disfarçado dentro dela todas essas pequenas questões que a gente chama de pequenas porque elas ficam um pouco aparentes, mas de pequenas elas não têm nada. Certo. Concordo. Muito bem dito. Lembrou a palavra ou não? Não. A gente tem falado da lista da Sight and Sound, né? Lembrando que tanto nas listas de 2002 e 2012 o Pai e Filha esteve na 15ª posição, né? Inclusive na de 2012 era o segundo japonês na lista, né? Atrás apenas de Era Uma Vez em Tóquio, né? Ou seja, em 2022. Umbanda, eu não sei, não cheguei a fazer esse estudo. Ele tá na lista também, só não lembro a colocação. Dever de casa, então. O Kurosawa citou, né, uma publicação que na verdade acabou saindo póstumamente, né, 99, um ano depois da morte do Kurosawa, mas o Kurosawa botou esse filme como um dos seus prediletos, né? E o próprio Ozu, de certa forma, vai filmar coisas muito parecidas na sua fase final, inclusive o seu filme, o Late Autumn, que é eu confundo esses títulos, mas eu acho que é o último justamente, de 62 lá, que é o... Não é o Dias de Outono? Não lembro agora, tá? Mas tem um filme em que tem uma história muito parecida, né? Eu teria que lembrar agora, era para eu ter anotado isso porque a memória está ficando ruim, mas tem um filme do Ozu em que ele praticamente repete essa história, né? Do casamento da filha, que o pai vai ficar sozinho. Se alguém lembrar dele, comenta aí, por favor. A Rotina Tem Seu Encanto? Eu acho que é esse. Acho que é o último filme dele, de 62. Eu acho que é o Rotina Tem Seu Encanto. Lê o plot dele aí, vamos ver se não é esse. An aging widower arranges a marriage for his only daughter. É isso. Exato. Só para constar aqui, eu olhei na lista, tá em 21º o Pai e Filho. 21º. Então fizemos o dever de casa. Só ficou faltando a palavra mágica do Hugo, mas ele voltará para falar essa palavra. Foi a sua deixa para voltar no podcast. Tá isso? Bom. Fico devendo. Resiliência. Vocês têm mais alguma coisa aí para acrescentar? Acho que está de bom tamanho, né? Ainda muitos filmes do Ozu para assistir. Isso, vai chegar o dia do Ozu. Deve ser.
Muita coisa. Eu assisti o Ervas Flutuantes, que eu não via também, achei um ótimo filme. Já mais pro final da carreira dele, né? 59. 10 anos depois desse daqui. Uhum. Mas tá lá o Tício Raio, de novo, fazendo um papelzinho minúsculo, mas tá lá. Filme muito interessante também, colorido. Muito bom. Certo, senhores? Certo. Vamos nessa então para o próximo. No próximo vamos de Nerso. Nerso da Capitinga. Grande Nelson Pereira dos Santos. Isso aí. Será um desses episódios de mini diretor que você citou aí no início, certo? Hugo, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, meus caros. Foi um prazer, viu? Obrigado, por ter Hugo. chamado. Valeu, Fred. Abraço!